desfecho grandioso se aproxima, revelando a justiça soberana de Deus ou a glória eterna do sereno. Aquel que estava montado no cavalo branco, e toda a se saciaram da sua carne. O reinado minar o juízo final, a vitria definitiva. Antao, se sua manjo majestoso que descia do céu como a chave do abismo, e uma grande corrente poderosa sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo o Satana, o amarrou por emielano. O anjo lançou no abismo, fechou o poem selo sobre ele, para que não enganasse a nação até que se completassemos 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por pouco de tempo. 6 tronos, e assentaram-se sobre laquelle a quem foi dada autoridade para julgar. 6 também a alma vibrante daquele que foram decapitado por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Essa alma não havia adorado a besta, nem a sua imagem, nem recebido a sua marca em sua fronte e em sua mão. Elle vivra me reinará como Cristo por 1000 anos. Os deme mortos não voltarão a viver até que se completassemos 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta segunda morte não tem poder, mas será o sacerdote de Deus e de Cristo e reinará como ele durante os 1000 anos. O último conflito é a condenação eterna de Satanás. Quando se completaremos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele será para enganar a nação que está nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha final. O seu número será como a areia do mar. Elas subirão por toda a extensão da terra e cercarão o acampamento dos santos ou a cidade amada. Mas, de repente, desse fogo Deus ex antigo a es consumiu. O diabo, que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também já estava a besta o falso profeta. E será o atormentado dia e noite para todo o sempre. O grande trono branco, o juízo final e a sentença eterna. Então, se é grande trono branco é aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugirão da sua presença, e não se achou lugar para ele. Se os mortos, grande e pequeno, e impediam de Deus. Foram aberto o livro, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pela coisa que estava escrita no livro, segundo a sua obra. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados cada segundo a sua obra. A morte o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O novo céu e a nova terra, a consumação da redenção. E então, minha visão se expandiu para a glória suprema. Se suem novo céu antigo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. Se também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma nova adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está como os homens, e ele habitará como ele. Ele será o seu povo, o próprio Deus estará como ele será o seu Deus. Deus enxugará de seu olho toda lágrima. E não haverá nem morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque a primeira coisa já passaram. Aquele que estava sentado no trono diz: Eis que faço nova toda a essa coisa. E acrescentou: Escreve, porque esta palavra são fiel e verdadeira. Também me diz: Eu sou alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ao que tive sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida. Aquele que vencer dará toda a coisa. Eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os immorais, os feiticeiros, os idolâtres e todos os mentirosos, terão a sua parte no lago que há como fogo e enxofre, que é a segunda morte. A nova Jerusalém, a nova gloriosa do Cordeiro. Então, veio dos cet anjo que tinha a taça cheia das última praga e me diz: Vem, mostrar-te a nova, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande alto e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A cidade resplandecia como a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como jaspe cristalino. Tinha muro grande e alto como 2 portas, e nas portas, 2 anjos. Nas portas estavam escritos os nomes das 2 tribos dos filhos de Israel.
O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estávamos nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era quadrada, o seu comprimento, largura e altura era migué de 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 km. O seu muro media 144 côvados, segundo a medida do mesmo, que era do anjo. O material do muro era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpido. Não existe nela templo, porque ce templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para iluminar, porque a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. A nação caminhará a sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. A sua porta nunca se fechará de dia, porque ali não haverá noite. Trarão para ela a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma impura, nem ninguém que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A plenitude da nova criação e o convite final, a água da vida. E ele me mostrou um rio puro da água da vida, resplandecente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade de cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando esse fruto a cada mês. A folha da árvore saiu para a cura das nações. Não haverá maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e o seu servo o servirá. Ele verá o seu rosto, e o seu nome estará em sua testa. Ali não haverá noite, e não necessitará de luz, de lâmpada nem do sol, porque o Senhor Deus os iluminará e reinará pelo século dos séculos. O anjo me diz, esta palavra são fiel e verdadeira. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo a coisa que devem acontecer e em breve. Jesus declarou, eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda a palavra da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, olha, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo também me disse, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é injusto, seja injusto ainda. O que é impuro, seja impuro ainda. O que é justo, pratique a justiça ainda. E o que é santo, santifique-se ainda. O brado final de Jesus, o convite à vida eterna. Jesus declarou novamente, eis que venho sem demora, e comigo trago a minha recompensa, para recompensar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas da cidade. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã resplandecente. O Espírito e a esposa dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida gratuitamente. A última advertência é a graça final. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida, da santa cidade, das coisas que estão escritas neste livro. E eu respondi, com o coração cheio de anseio, Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Uau! Que jornada arrebatadora acabamos de fazer, do trono celestial, passando pela fúria dos juízos das trombetas e taças, até a revelação gloriosa da Nova Jerusalém. Mergulhamos nas profundezas do livro do Apocalipse. Vimos a majestade do Cordeiro, a intensidade do conflito espiritual e a promessa inabalável da vitória final de Deus. Foi uma viagem que nos desafiou, nos advertiu, mas, acima de tudo, nos encheu de esperança e certeza de que o nosso Deus reina e seus planos se cumprirão. Se esta exploração te impactou, te inspirou ou te trouxe novas perspectivas, por favor, nos mostre seu apoio. Deixe seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas.
Compartilhe esta mensagem poderosa com amigos, familiares, com quem precisa ouvir sobre a verdade e a esperança que encontramos na Palavra de Deus. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos que aprofundam as Escrituras. Queremos saber: qual foi a parte mais impactante ou reveladora para você nessa jornada pelo Apocalipse? Deixe seu comentário abaixo. Sua opinião é muito valiosa para nós. Aqui no nosso canal, você encontrará muitos outros temas fascinantes para aprofundar seu conhecimento e sua fé. Explore, descubra e cresça conosco. Agradecemos imensamente por nos acompanharem nesta jornada de fé e descoberta. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você. Música inspiradora cresce e depois diminui para o encerramento do vídeo. Locutor, até o próximo vídeo e que Deus te abençoe ricamente. A voz do céu, o chamado urgente para a separação, dizia: saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, nem recebam parte das suas pragas. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Pagai-lhe na mesma moeda com que ela vos pagou, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que ela preparou, preparai-lhe em dobro. Na medida em que ela se glorificou e viveu em luxo, dai-lhe igual medida de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei pranto. Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. A lamentação dos reis e mercadores, o fim de um império de luxo. Os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilharam dos seus luxos, lamentarão e chorarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. De longe, parados por medo do seu tormento, dirão: aí, da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, porque numa só hora chegou o teu juízo. Os mercadores da terra também chorarão e se lamentarão, porque ninguém mais compra suas mercadorias luxuosas: ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda madeira odorífera, objetos de marfim, objetos de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também canela, especiarias, incenso, mirra, vinho, azeite, farinha, trigo, animais, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas de homens. Os frutos que a tua alma cobiçava se afastaram de ti. Todas as coisas esplêndidas e suntuosas pereceram e nunca mais serão encontradas. Os mercadores, de longe, parados por medo do seu tormento, chorarão e dirão: aí, da grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Porque numa só hora foi assolada tanta riqueza. Todos os pilotos, os que viajam em navios, os marinheiros e todos os que trabalham no mar ficarão de longe, ao ver a fumaça do seu incêndio, gritarão: que cidade era semelhante a esta grande cidade? Lançarão pó sobre as suas cabeças, chorando e lamentando-se, dirão: aí, da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram com a sua opulência, porque numa só hora foi assolada. O julgamento final, a derradeira queda de Babilônia. Então, um anjo forte tomou uma pedra como uma grande pedra de moinho e a lançou ao mar, dizendo com um ímpeto avassalador: com igual ímpeto será lançada por terra a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. O som de arpistas, músicos, flautistas e trombetistas nunca mais se ouvirá em ti. Nenhum artífice de ofício algum se achará mais em ti. Nem o ruído de moinho se ouvirá mais em ti. A luz de candeia nunca mais brilhará em ti. Nem a voz do noivo e da noiva se ouvirá mais em ti. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A vitória do Cordeiro e as bodas gloriosas. Depois da queda estrondosa de Babilônia, ouvi uma grande voz de uma multidão no céu, que dizia com um júbilo indescritível: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus juízos são verdadeiros e justos. Porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos das mãos dela.
E outra vez disseram: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Então, uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e como o som de fortes trovões, que dizia: Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória. Porque chegaram as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então o anjo me disse: Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O cavaleiro do cavalo branco, a vinda triunfal do Rei dos Reis. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. E com justiça ele julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, simbolizando sua realeza e vitória universais. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Estava vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com uma vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A grande ceia de Deus, o juízo sobre os inimigos. Vi um anjo que estava de pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de capitães, de poderosos, de cavalos e dos que neles montam, e de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que fizeram sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que